Ele é um garoto nerd tímido, mas começa a morar junto com a garota mais linda e desejada da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Miyamura é um perdedor solitário sem amigos que permanece tão quieto quanto um NPC até que de alguma forma faz amizade com a garota mais popular da escola. Tudo começa quando o professor Yasuda diz aos seus alunos para aproveitarem ao máximo as férias de verão, porque no próximo ano estarão estudando para os exames da faculdade. Ele os incentiva a irem à praia e diz que também irá, mas um aluno chamado Toru diz ousadamente que ninguém quer ir à praia com o professor. Após a aula, Yuki admite que Yasuda é bastante atraente se parar de falar tanto. Yori diz que pelo menos ele é um bom professor. Ela então revela que se encontrou com ele no corredor e ele lhe disse para não se preocupar em ser sem graça porque ele ainda estaria interessado. Yuki então diz a Ori que um cara de outra escola queria o contato dela, mas Ori diz não, porque se ele não teve coragem de perguntar sozinho, ele deveria tocar um pouco de grama em vez de garotas. Toru então sugere que eles vão a um karaokê, mas Ori diz para ele ir sem ela. Nesse momento, um cara chamado Miyamura passa por ela e entrega o telefone que ela acabou de deixar cair. Depois que ele sai, o grupo comenta que ele é sempre tão reservado e assume que ele deve gostar de mamães góticas peitudas. Eles perguntam ao Toru se ele sabe algo sobre o Miyamura, mas ele não faz ideia, assim como os outros. Nesse momento, Ori olha para o telefone e corre para casa, fazendo-os se perguntarem se ela recebeu uma ligação do namorado secreto. Quando chega em casa, liga o aspirador e começa a limpar. Depois disso, ela busca seu irmão Sota na escola e ao voltar para casa, vê meninas da sua idade vivendo verões hot girl enquanto ela vive terças-feiras de esposa cansada. Mais tarde, enquanto cuida da roupa, Sota chega com sangue saindo do nariz, para seu choque. Enquanto ela cuida dele, o cara que o trouxe para casa decide ir embora, mas Sota agarra sua camisa. Ori então pede para ele ficar um pouco para que ela possa agradecê-lo adequadamente por cuidar de seu irmão. Mais tarde ele explica que Sota caiu porque um cachorro latiu para ele, mas ele é um garoto esperto porque rapidamente disse seu nome e endereço. Ele então chama Ori pelo nome dela e diz que está impressionado com as habilidades dela em cuidar da casa, o que a surpreende. Ela pergunta como ele sabe o nome dela. No dia seguinte, Ori ainda está em descrença e continua a olhar fixamente para Miyamura, porque ele parece muito diferente na escola. Incapaz de resistir, ela se aproxima do cara e pede para ele ir à casa dela novamente, porque Sota passou a gostar dele. Ele promete pegar um livro infantil no caminho, mas Ori diz que não precisa. Miyamura fica surpreso que Ori ainda está falando com ele, pois tinha certeza de que ela o evitaria depois de ontem. Ori admite que ficou surpresa no início, mas depois percebeu que ela é praticamente a mesma pessoa, então não importava. Quando Miyamura agradece com um sorriso, ela diz pra ele se livrar daquele corte de cabelo e daqueles óculos para que ele finalmente possa conquistar algumas garotas. No entanto, Miyamura diz que tem muitos piercings e usa o cabelo para escondê-los. Mais tarde, na casa de Ori, ela descobre que Miyamura não é tão otaku assim. A família dele tem uma confeitaria, e ele usou um alfinete de segurança para se furar há alguns anos. Além disso, ele mal passa de ano, enquanto Ori tira notas máximas. Enquanto eles olham uma revista de supermercado, Ori percebe que Miyamura tem olhos bonitos e seus cílios são muito longos. Ela então muda de assunto dizendo que há um desconto nos ovos, e que ela chegará antes das 4 horas da tarde para aproveitar a oferta. No entanto, ela é chamada para a sala de audiovisual após a última aula, então ela obriga Miyamura a fazer o que ela quer. O cara então corre para a loja pulando a cerca da escola sobre Yuki, e consegue pegar os ovos a tempo. À noite, ele conta a Ori que encontrou Yuki no caminho, mas ela não o reconheceu porque ele não estava usando seus óculos. Ori diz distraidamente que não quer que mais ninguém veja esse lado dele, mas então fica consciente e sai para pegar algumas bebidas. Para fazê-la se sentir melhor, Miyamura diz que também não quer que os outros a vejam no modo dona de casa. Ori fica nervosa e enfia o copo no rosto dele, dizendo freneticamente para ele pensar antes de falar. Enquanto cora, ela se pergunta como Miyamura pode dizer essas coisas com a cara séria e começa a chamá-lo de bobo repetidamente. Miyamura então explica que, embora ainda goste de vê-la na escola, ele prefere vê-la de avental porque isso desperta algo primal dentro dele. Dias depois, Miyamura chega se sentindo desconfortável, revelando que a próxima aula de educação física envolverá natação. No início, Ori não entende por que está tão estressado, mas então Miyamura levanta sua camisa, revelando que seu corpo está coberto de tatuagens. Embora logo descubram que nadar é opcional, Miyamura continua ansioso e suas preocupações só aumentam. Enquanto conversam na varanda da classe, Toru e Yuki observam de longe e se perguntam quando e como esses dois se tornaram amigos. Depois que Ori sai, Toru começa uma conversa com Miyamura, perguntando casualmente se ele e Ori estão namorando. Miyamura rapidamente nega, dizendo que são apenas amigos e nem seriam um bom casal. Toru ainda está curioso e faz mais perguntas, levando Miyamura a provocá-lo perguntando se ele tem uma queda por Ori. Para sua surpresa, Toru admite abertamente que gosta dela, fazendo Miyamura perceber por que Toru parece sempre tão fixado nela durante a aula. Enquanto eles processam isso, outro estudante lembra que a aula de educação física está prestes a começar. No vestiário, Miyamura coloca seu uniforme de inverno em vez das roupas de ginástica, o que deixa Toru confuso. Sentindo sua suspeita, Miyamura finalmente decide mostrar suas tatuagens a Toru, e faz ele prometer manter segredo.
Toru inicialmente fica chocada, mas logo entende por que Miyamura sempre usa mangas compridas, mesmo no calor. Por curiosidade, Toru afasta a franja de Miyamura e fica ainda mais surpresa ao ver vários piercings escondidos. Mais tarde, ele pergunta por que Miyamura não abraça esse lado de si mesmo e Miyamura admite que fez as tatuagens e piercings por impulso. A conversa deles muda para Ori, e Toru pergunta como Miyamura se aproximou dela. Miyamura explica que tudo começou quando ele levou o irmão mais novo dela, Sota, para casa um dia, o que os levou a passar mais tempo juntos. Querendo ser direto, Toru pergunta se está tudo bem para Miyamura ele se confessar para Ori. Miyamura não tem objeções, dizendo que a decisão é da Ori. Depois Toru é repreendida por Yuki por pular a academia, enquanto Miyamura casualmente menciona a Ori, que ele e Toru tiveram uma conversa. No entanto, enquanto ele segue em frente, Ori pergunta por que ele está o evitando, mas Miyamura não consegue explicar. Antes que ela possa perguntar mais, Toru de repente pede para se encontrar com Ori depois da escola, saindo antes que ela possa responder. Ori planeja buscar Sota, mas Miyamura se oferece para fazer isso para que Toru possa conversar com ela. Naquela noite, Toru confessa a Ori na aula enquanto Miyamura cuida de Suta. Quando Ori retorna, Miyamura se prepara para morrer virgem como vocês, mas ela pergunta se ele realmente acredita que não são feitos para ser um casal. Miyamura, pego de surpresa, explica que se vê como chato e indigno dela. Frustrada, Ori começa a chorar e o repreende por assumir as coisas sem perguntar a ela. As emoções dela se transformam em raiva, e ela ameaça, de brincadeira, esmagar a noz dele se ele a evitar novamente, fazendo Miyamura perceber o quanto ela realmente se importa. Ela então lhe diz que rejeitou Toru, e quando Miyamura diz que ele é um cara legal, ela sugere que ele namore com ele em vez disso. Alguns dias depois, Miyamura ajuda Ori a carregar as compras, e enquanto conversam, ela começa a cantar músicas de anime distraidamente. Miyamura elogia sua voz, mas ela imediatamente fica envergonhada e para, insistindo que só conhece as letras porque seu irmão toca os mesmos CDs repetidamente. Mais tarde, Ori recebe uma visita surpresa de sua mãe, Yuriko. Naquela noite, seu irmãozinho Sota fala animadamente sobre Miyamura, explicando como ele frequentemente vem para passar tempo com ele. Yuriko fica intrigada e pergunta se Miyamura é bonito, mas Ori o define como um vilão sombrio em filmes de detetive. Quando Yuriko pergunta pelo nome completo dele, Ori entra em pânico, percebendo que ela nem mesmo sabe o primeiro nome dele. No dia seguinte na escola, Ori fica obcecada em descobrir o primeiro nome de Miyamura, mas se recusa a perguntar diretamente com medo de parecer muito interessada. Ela tenta escutar escondida no vestiário, mas seu comportamento estranho só faz com que a chamem de esquisita. Naquela noite, ela até verifica a lista dos melhores alunos, esperando encontrar o nome completo dele, mas sem sorte. Quando ela tenta perguntar a Toru, ele imediatamente sai correndo porque está enxugando as lágrimas de sua rejeição. Ori finalmente percebe que se Miyamura se apresentar para sua mãe, ela finalmente saberá seu nome completo, então ela o convida para ir à sua casa. No dia seguinte, Miyamura visita e Yuriko o recebe porque Ori e Sota saíram para fazer compras. Logo depois, Sota volta e Yuriko o deixa aos cuidados de Miyamura antes de ir trabalhar. Quando Ori retorna, ela percebe que sua mãe armou tudo, mandando ela sair só para dar tempo a sós com Miyamura na casa deles. Enquanto conversam, Miyamura menciona que Yuriko o chama educadamente pelo primeiro nome. Ori imediatamente aproveita a oportunidade e pede a ele para repetir exatamente o que ela disse. Ele comenta que ela tem agido de forma estranha, e até a provoca sobre espiar no vestiário, perguntando se ela estava ficando animada ao ver caras bonitos. Sem outra escolha, Ori admite tudo, e Miyamura começa a rir, percebendo que Ori tem agido como um bobo só para aprender seu primeiro nome. Miyamura então escreve seu nome completo, Izumi Miyamura, em um pedaço de papel e o entrega a ela. Sentindo-se vitoriosa, Ori tenta chamá-lo de Izumi, mas imediatamente fica nervosa e decide continuar com o sobrenome dele por enquanto. Ela então pergunta se ele sabe o nome dela, apenas para descobrir que ele sempre a conheceu como Kyoko Ori. Ela se sente decepcionada e fica brava no começo, mas quando Miyamura começa a rir, ela ri junto com ele. No dia seguinte, a presidente do conselho estudantil Sengoku e a membro Sakura pedem ajuda a Ori com suas tarefas. Ela concorda, mas eles imediatamente jogam um monte de trabalho em cima dela. Naquela noite, Yuki percebe como Ori parece exausta e se preocupa que o conselho estudantil esteja se aproveitando dela. Uchi apenas dá de ombros, dizendo que não se importa, desde que seja útil. Enquanto isso, Toru e Miyamura observam de longe e concordam em não se envolver. No entanto, Miyamura brinca casualmente que talvez Ori esteja fazendo todo esse trabalho extra porque tem uma queda secreta por Sengoku. Nesse momento, uma garota chamada Ayasaki entra e Ori entrega alguns livros a ela. Depois que Ayasaki sai, Toru comenta que ela é fofa, mas Yuki revela que ela é na verdade a namorada do Sengoku. No entanto, em vez de ajudar, ela basicamente atua como o mascote do conselho estudantil. Ori então revela que o trabalho que ela acabou de devolver para Ayasaki era na verdade a responsabilidade dela, o que significa que o conselho estava transferindo as tarefas de Ayasaki para Ori. Irritada, mas acostumada com isso, Ori vai para casa e Miyamura decide fazer um bolo para ela para animá-la.
Depois, Miyamura esbarra em Ayasaki, que deixa cair um monte de livros e começa a falar como uma Karen. Ela rapidamente os recolhe e sai correndo, deixando um pra trás por acidente. Miyamura chama por ela, mas ela diz pra ele apenas jogar fora. Curioso, ele verifica e percebe que é o relatório de orçamento do conselho estudantil. Naquela noite, apesar de estar extremamente exausto, Ori fica acordado a noite toda trabalhando. Na manhã seguinte, Miyamura chega à escola e encontra uma multidão reunida do lado de fora da sala. Ori e Toru dizem a ele que Ayasaki culpou Ori por perder o relatório de orçamento. Mesmo que Ori insista que não perdeu nada, Sengoku imediatamente fica do lado da namorada e exige um pedido de desculpas. Miyamura, sabendo a verdade, intervém e diz a Ori. Percebendo que foi pega, Ayasaki começa a chorar, admitindo que esqueceu completamente disso na pressa. Sengoku e os outros finalmente pedem desculpas a Ori, mas ela não se importa, sabendo que estão apenas fazendo o trabalho deles. Mais tarde, Ori agradece a Miyamura por apoiá-la. Miyamura então pergunta por que ela tolera Sengoku e Hori explica que eles se conhecem há anos. Naquela época, Sengoku era muito tímido e Hori costumava intimidá-lo sem piedade. Um dia, ele finalmente perdeu a paciência e ameaçou expô-la se ela não parasse. Depois disso, ela relaxou e até começou a ajudá-lo com pequenas tarefas como uma espécie de trégua estranha. No dia seguinte, Miyamura encontra Sengoku no vestiário e percebe rapidamente que depois de levar uma cabeçada, Sengoku agora está morrendo de medo dele. Durante a aula de educação física, Miyamura e Toru jogam tênis de mesa enquanto decidem o que dar de presente para Hori no seu próximo aniversário. Eles jogam por horas, mas continuam sem ter uma boa ideia. Enquanto isso, em casa, Sota fala animadamente sobre passar tempo com Miyamura todos os dias durante as férias de primavera. No entanto, Hori o avisa que Miyamura provavelmente os visitará com menos frequência com o tempo. Sota então pergunta se Miyamura deixará de visitá-los totalmente no futuro, e Hori de repente percebe como se sentiria solitária se ele não estivesse mais por perto. Alguns dias depois, Miyamura faz uma visita no aniversário da Hori. Sota lhe dá um desenho enquanto Miyamura lhe presenteia com um CD com todas as músicas populares mais recentes. O presente atencioso deixa Hori emocionada, porque é exatamente o que ela queria. Enquanto eles comemoram, percebem que as férias de primavera estão terminando e logo começarão seu último ano escolar juntos. Um dia, o professor pediu para todos se juntarem em pares para uma atividade, mas Miyamura acabou sozinho. O professor incentivou os alunos a incluí-lo, mas todos o tratavam como se ele fosse fã da Taylor Swift e dissesse que One Piece melhora depois de 300 episódios. Isso continuou acontecendo por anos, fazendo Miyamura sentir como se a vida estivesse contra ele. Então, em um acesso de frustração, ele foi para casa e fez alguns piercings, esperando que o fizessem parecer mais descolado. Na próxima escola, as pessoas ainda achavam que ele era estranho, mas então Hori, a garota popular, se aproximou dele e disse olá de forma casual. Ela apontou que, embora todos pensassem que ele era um solitário misterioso e sombrio, na verdade, ele parecia bem normal para ela. E assim, a história deles começou. No primeiro dia do terceiro ano, os alunos se aglomeram em torno do quadro de avisos para verificar suas colocações nas turmas. Hori fica animada ao ver que ela está na turma 1 com Yuki, e para sua leve surpresa, Miyamura e Toru também estão lá. Logo depois, todo o grupo, incluindo uma versão anime de Jacksepticeye chamada Shu, se reúne e começa a conversar, e Miyamura percebe que ele agora faz parte de um grupo. Mais tarde, quando a professora lhes diz para formarem grupos de 4, Miyamura se prepara para ser deixado de fora novamente. Mas antes que ele possa reagir, Hori, Yuki e Toru se sentam com ele naturalmente. Enquanto estava no terraço, Miyamura começa a se perguntar se realmente pode chamar essas pessoas de amigos. Toru aparece e menciona casualmente que a próxima aula foi alterada de matemática para economia. Ele resmunga sobre como mudanças de horário são irritantes e começa a divagar sobre outra coisa. Miyamura se distrai tanto que quando Toru pergunta sua opinião, ele não tem ideia do que estão falando. Do nada, Miyamura pergunta a Toru o que ele realmente pensa dele. Toru diz diretamente que toda sua atuação de querer ser como Sasuke Uchiha é meio irritante, mas admite que Miyamura é na verdade bom demais para seu próprio bem, o que faz Toru sentir que precisa cuidar dele. Além disso, ele está bravo porque Miyamura parece mais atraente que a maioria das garotas da escola quando prende o cabelo. No entanto, Toru deixa claro que mesmo sendo estranho, eles ainda são amigos. Mais tarde, Hori os repreende por não terminarem o relatório. Quando ela pergunta o que estavam fazendo em vez disso, Toru diz casualmente que estavam criando laços. No dia seguinte, Toru e Miyamura se encontram nos armários e Toru percebe que ainda não estão nem chamando-se pelos primeiros nomes. Enquanto isso, Sota acorda cedo, implorando para que ela o leve para a escola. Como ela chega à sua própria escola muito cedo, acaba conversando com Ayasaki. Eles falam sobre Miyamura, e Ayasaki sugere de forma brincalhona que ele e Hori parecem um casal. Hori imediatamente nega, dizendo que são apenas amigos. Aproveitando a oportunidade, Ayasaki pergunta se ela pode deixar Miyamura acariciar seu gatinho. E apesar de ter acabado de negar qualquer sentimento, Hori de repente fica possessiva. Antes que as coisas pudessem se intensificar, duas outras garotas entram no café e Hori faz uma rápida retirada.
Naquela noite, Ori percebe que, já que seu irmão está sempre ocupado, ela e Miyamura passam muito tempo sozinhos juntos. Eles decidem assistir a um filme de terror e Ori fica lá, despreocupada, enquanto Miyamura quase tem um ataque cardíaco a cada susto. Quando as luzes se apagam de repente, ele entra em pânico total, convencido de que um fantasma está vindo atrás dele. As luzes voltam a acender e Ori, divertida, coloca outro filme de terror. Enquanto ela troca o disco, Miyamura aleatoriamente se lembra de como Yuki uma vez apontou que os dedos de Ori são duplamente articulados. Uma vez Yuki e Ori compararam o tamanho das mãos e quando Toru tentou tocar a mão dela, Ori recusou categoricamente e disse-lhe para ir tocar na grama. Pensando nisso, Miyamura e Ori começam a comparar suas mãos e antes que ela perceba, ela distraidamente agarra a dele. Então, do nada, Miyamura começa a entrar na brincadeira e diz que também ama as mãos dela. Os dois estão prestes a desbloquear o DLC um do outro, só para Sota chegar em casa e estragar tudo sem querer. Miyamura o leva para o banho e os dois apenas lavam as mãos em silêncio constrangedor. No dia seguinte, Ayasaki conta a Sakura sobre sua conversa com Ori, admitindo que estava brincando sobre tocar Miyamura e não esperava que Ori reagisse tão seriamente. Toru, que estava escutando escondido, ouve e imediatamente começa a pensar demais. Mais tarde, Miyamura aparece na aula com um machucado enorme no rosto, mas se recusa a explicar. Ori, que não deixa as coisas passarem, o incomoda até que ele admite que brigou com Toru. Ela está pronta para repreender Toru, achando que ele foi longe demais. Mas então Toru entra, parecendo pior do que sua mãe, depois de uma noite na balada. Mais tarde, Yuki pergunta o que aconteceu e Miyamura explica casualmente que ele desviou de todos os socos, exceto do primeiro. Toru, teimoso como sempre, continuava tentando acertá-lo, o que só levou Miyamura a derrubá-lo repetidamente. Enquanto isso, Ori tenta conversar com Toru, mas ele apenas reclama de ser espancado. Na noite passada, a briga começou porque Toru confrontou Miyamura sobre os sentimentos de Ori por ele. Miyamura continuou ignorando como se não fosse grande coisa, então Toru perdeu a paciência e tentou usar a força para obter uma resposta. No final, ambos percebem como isso é bobo, e Toru admite que foi longe demais. Depois, Yuki e Ori conversam sobre como ambos os caras admitem que foi culpa deles. Mas quando Ori pergunta qual foi o motivo da briga, Yuki decide manter isso em segredo. Enquanto isso, Miyamura encontra Toru abatido no telhado, pronto para finalmente fazer as pazes. Alguns dias depois, Toru está andando para a escola quando um monte de papéis de repente chove sobre ele. Ele olha para cima e vê Sakura inclinada para fora de uma janela da sala de aula, em pânico porque seus relatórios simplesmente voaram. Ele os pega e os devolve a ela, e ela agradece pela ajuda. Curioso, ele pergunta como ela lida com todas as responsabilidades do conselho estudantil, e ela admite que Hime e Sengoku sempre a apoiam. Mais tarde, Miyamura surpreende Toru com sorvete, mencionando que Ori o conseguiu para eles. A empolgação do Toru morre rápido quando ele percebe que é sabor melão, que é o que ele menos gosta. Não querendo desperdiçá-lo, ele e Miyamura encontram Sengoku e imediatamente o forçam a comer no lugar deles. Quando Sengoku dá uma mordida, todos começam a discutir sobre de quem a língua combina mais com a cor do sorvete. Toru é descolado demais para a bobagem deles e o zoa por agirem como idiotas. Para se vingar dele, eles o provocam dizendo que sua língua é capaz de fazer uma mulher enrolar os pés, e Sengoku ameaça contar isso para a Sakura. Toru pergunta quem é essa pessoa, e Sengoku explica que ela é a garota do conselho estudantil de cabelo verde com seios enormes. Naturalmente, isso leva Toru e Miyamura a zoarem ele por sempre estar cercado por meninas, mas Sengoku insiste que é tudo profissional. Quando eles começam a reclamar do calor de verão, Sengoku fica com pena deles e permite que usem o ar-condicionado na sala do conselho estudantil. No dia seguinte, Toru e os outros aproveitam ao máximo, relaxando na sala do conselho estudantil. Em algum momento, Ori e Miyamura saem para pegar bebidas, e enquanto esperam, Ayasaki pergunta casualmente a Toru se os dois estão namorando. Pegos de surpresa, Toru hesita em responder porque sabe que não é tão simples assim. Quando ela diz que Toru fica melhor com Horo, Yuki corta a conversa dizendo que não conseguiria conquistar Ori se tivesse 15 centímetros. Enquanto isso, Sakura observa Toru um pouco de perto demais e percebe que algo está acontecendo ali. Ela brinca que Miyamura pode estar explorando a Caverna das Maravilhas de Ori, o que faz Toru entrar em pânico imediato. Quando finalmente retornam, Toru está claramente nervoso, imaginando os piores cenários. Miyamura percebe e tenta explicar o atraso, mas Toru, não querendo ouvir, tapa os ouvidos e se recusa a escutar. Vendo sua reação, os outros aproveitam a oportunidade para brincar com ele, fazendo comentários cada vez mais ridículos e sugestivos até que Toru, freneticamente, abre sua bebida. Reclamando da sua má sorte, ele de repente recebe um pano de Sakura, que casualmente explica que o atraso deles não teve nada a ver com suas ilusões. Na verdade, Miyamura apenas deixou cair sua cola, e eles tiveram que limpar a bagunça. Naquela noite, Miyamura está na casa de Ori ajudando com o dever de casa, quando ela menciona que seu ar-condicionado está quebrado. Sem pensar, Miyamura dá de ombros e diz que simplesmente dorme nu no calor. A sala fica silenciosa enquanto Ori processa o que ele acabou de dizer, então o olha com desconfiança. Ela solta que ele realmente parece o tipo de pessoa que tira a roupa sem hesitação, assim como a sua mãe, e então exige ver suas tatuagens.
Sem nem questionar, Miyamura começa a desabotoar a camisa, o que só irrita mais. Decidida em deixá-lo desconcertado pela primeira vez, ela começa a lançar cenários absurdos e sugestivos, mas Miyamura permanece impassível e responde com frustração. Ela reclama de como ele está sempre tão calmo, enquanto ela começa a ficar úmida apenas olhando em seus lindos olhos. Vendo que ela está na verdade insegura, Miyamura oferece compartilhar algo que também o deixa nervoso. Ele conta pra ela sobre encontrar-se com seu velho amigo, Shindo, e quando os dois começaram a conversar, o cara assumiu que Miyamura estava indo para a casa da Ori para dar umas costas para ela. Não importa quantas vezes Miyamura negasse, Shindo se recusava a esquecer, provocando-o até que ele realmente ficasse sem graça. Na época ele ignorou, mas agora toda vez que alguém sugere que ele e Ori estão namorando, ele não pode deixar de sentir o mesmo nervosismo. Enquanto termina, recebe uma ligação de Shindo, que lhe envia uma foto dele e de sua namorada, sugerindo um encontro duplo. Sem hesitar, Miyamura apaga a mensagem antes que Ori possa ver. Então liga para Shindo, xinga ele e desliga imediatamente. Ao ver a reação dele tão forte, Ori percebe que, apesar de terem se aproximado tanto, ainda há muito sobre o passado dele que ela não sabe. No dia seguinte, Ori está voltando para casa de uma ida ao mercado quando, inesperadamente, encontra Shindo. Enquanto isso, Miyamura e Toru veem isso de longe. Sem aviso, Miyamura acelera o passo e, para horror de Toru, dá um tapa no rosto de Shindo. Sem se incomodar, Shindo apenas ri disso, e Miyamura o apresenta ao grupo, revelando que ele é, na verdade, um estudante do segundo ano que foi reprovado. Todos acabam em um restaurante, onde Miyamura relembra como se conheceram. Anos atrás, Miyamura era um total solitário até que um dia, Shindo, que nem conseguia lembrar seu nome, começou a falar com ele. Aquela pequena conversa levou a eles se conectarem por causa de um cantor favorito. Mesmo quando seus amigos o avisaram que Miyamura parecia do tipo que iria para mães góticas de estilo forte, Shindo os ignorou e ficou por perto. Graças a ele, aquela época não foi tão miserável quanto poderia ter sido para Miyamura. Pensando nisso, Miyamura percebe que a escola também não é ruim por causa de Ori. No dia seguinte, Ori fica com febre e Sota fica preocupado. Quando ela tenta se preparar para a escola de qualquer jeito, ele a força a voltar para a cama, implorando para ela não morrer enquanto ele estiver fora. Depois de tomar remédio, ela cai em um sono inquieto, sonhando com todas as vezes que sua mãe saiu para trabalhar quando ela mais precisava. Quando ela acorda, vê Miyamura sentado ao seu lado, que correu assim que Sota disse que ela estava morrendo. Ele a tranquiliza antes de se levantar para sair, mas ela pergunta, com voz fraca, por que ele estava o abandonando. Confuso, Miyamura diz que estava indo apenas para a cozinha pegar água. Percebendo que ela se sente frágil, ele pega sua mão e promete ficar o tempo que ela quiser, pensando que ela está dormindo. Assim que ele se vai, Rory se senta com os olhos bem abertos, sem acreditar que ele realmente confessou. Naquele momento, ela não sabe o que fazer, então decide fingir que estava dormindo o tempo todo, para que possam continuar como estão por mais um tempo. Na manhã seguinte, Rory decide que simplesmente não está no clima para lidar com a escola. Então finge estar doente e fica em casa, usando o tempo para pensar na confissão de Miyamura. Enquanto ela repensa o momento várias e várias vezes, Sota entra abruptamente e diz a ela que viu Miyamura saindo com uma garota. Só isso já é suficiente para fazer a mente de Rory criar todos os tipos de cenários desnecessários, mas ela decide manter a calma e não tirar conclusões precipitadas. No entanto, quando Sota casualmente menciona o fato de que eles estavam de braços dados, de repente parece que toda a lógica vai embora. Naquela noite, ela se senta na cama, com o telefone na mão, debatendo se deve ou não mandar uma mensagem diretamente para Miyamura. Mas então ela decide que é mais fácil ficar sozinha. No dia seguinte, quando ela entra na aula, Toru imediatamente se aproxima e diz que Miyamura estava muito preocupado com ela. Em vez de se sentir mais tranquila, ela apenas se sente ainda mais confusa, então evita o problema completamente. Ela escolhe um lugar longe de Miyamura e finge que não percebe seus olhares. Mais tarde, quando a aula termina, Toru menciona casualmente a Miyamura que Rory parecia tensa e meio distante, quase como se estivesse deliberadamente ignorando-o. Miyamura, é claro, já sabe exatamente por que ela está agindo assim, mas apenas dá de ombros. Depois da escola, Rory se esconde em uma sala trancada onde tem certeza de que não será encontrada, mas Miyamura a pega no ato quase imediatamente. Ela entra em pânico e tenta escapar rapidamente, mas ele de repente pergunta se ela estava acordada naquela vez em que ele sussurrou que a amava. A pergunta inesperada a faz congelar, mas em vez de responder, ela pergunta a ele sobre a garota com quem ele estava saindo. Miyamura imediatamente pergunta se ela está falando sobre Chika, arruinando completamente seu plano de deixá-lo confuso. Agora que ela tem um nome, ela fica ainda mais nervosa, pensando que Miyamura está realmente namorando essa garota misteriosa. No entanto, Miyamura rapidamente esclarece as coisas, explicando que Chika é na verdade a namorada de Shindo e que a coisa de segurar o braço foi porque ela tropeçou e torceu o tornozelo, então ele apenas a ajudou a andar. Rory, agora percebendo que exagerou, fica vermelha de vergonha, joga livros nele e foge. Quando chega em casa, começa a se sentir culpada por como agiu e acha que tanto Miyamura quanto Toru devem pensar que ela é uma espécie de maníaca violenta.
Antes que ela possa se afundar em arrependimento por muito tempo, Miyamura aparece em sua casa para devolver o livro que ela jogou nele. Hori, agora falando hesitante, deixa claro que se sente mal, e Miyamura rapidamente percebe isso. Ambos se desculpam de maneira desajeitada ao mesmo tempo, esclarecendo o mal-entendido de uma vez por todas. Conforme a conversa muda naturalmente, Miyamura admite que teve medo de ouvir a resposta dela à sua confissão, preocupado que ela pudesse não sentir o mesmo. Assim que Hori está prestes a dizer algo em resposta, o momento é completamente arruinado quando seu pai há muito perdido, Kosuke, que nunca voltou do supermercado, de repente entra, perguntando casualmente sobre Yuriko como se nunca tivesse ido embora. Ele imediatamente volta sua atenção para Miyamura, ignorando tudo o mais, e elogia seus piercings como se ele fosse o cara mais legal da cidade. Antes que ele possa dizer outra coisa, Ori o interrompe com um rápido chute, fazendo-os largar o cigarro em choque. Kyosuke decide interrogar Miyamura como um pai protetor deveria. Ele começa perguntando se Miyamura tem irmãos, e ao ouvir que ele é filho único, diz brincando para ele ficar longe de Ori. No entanto, ele imediatamente retira o que disse, rindo e admitindo que está apenas brincando. Enquanto continuam conversando, Miyamura pergunta por que Ori chama seu próprio pai pelo primeiro nome, Ori, e Kyosuke apenas lembra a ele que Ori é na verdade o sobrenome deles, sugerindo que talvez Miyamura devesse começar a chamá-la de Kyoko. Mas então, ele imediatamente se contradiz, dizendo que seria muito estranho mudar de nomes agora. Eventualmente, Kyosuke vai direto ao ponto e pergunta a Ori se Miyamura é realmente o namorado dela. Ao contrário de antes, quando ela ficaria muito envergonhada para responder, desta vez ela diz sim com confiança. Kyosuke finge estar devastado, alegando que simplesmente não pode aceitar o relacionamento deles porque o cabelo de Miyamura é muito comprido. Miyamura, querendo ser respeitoso, diz que vai cortá-lo se for necessário, mas Kyosuke, mudando de ideia de repente, diz para não desperdiçar e sugere apenas amarrá-lo para trás. Então ele pergunta se Miyamura tem mesmo certeza sobre namorar Ori, e sem hesitar, Miyamura responde que a ama. Antes que a conversa possa se aprofundar, Yuriko entra e brinca casualmente dizendo que não tem comida suficiente para Kyosuke. Mais tarde, enquanto caminham juntos, Ori pede desculpas por quão ridículo seu pai é, mas Miyamura apenas ri dizendo que Kyosuke não é tão diferente dela. Sentindo-se tocada por suas palavras, Ori discretamente segura sua mão e pela primeira vez, eles compartilham um momento de paz sem interrupções. Miyamura admite que ainda há muito que ele não sabe sobre ela, mas ele realmente quer aprender se ela permitir. Logo depois, eles chegam à estrada principal e Miyamura decide ir para casa a partir dali, agradecendo-lhe por tudo. Enquanto ele se afasta, Ori de repente sente uma onda avassaladora de emoções e rapidamente sai correndo antes que suas cataratas do Niágara comecem a cair. Enquanto isso, Miyamura, deixado sozinho, finalmente entende o quão difícil é dizer adeus a alguém que você ama e quão rápido um coração pode bater quando está realmente apaixonado. Do outro lado da cidade, Toru está em casa resolvendo alguns problemas de matemática, mas sua mente não está realmente ali. Porém, ele se pega pensando em como, em um certo momento, ele foi a pessoa mais próxima de Ori. No dia seguinte, Sakura, observando da janela, percebe imediatamente que Toru não está agindo como ele mesmo. Nesse momento, Ayasaki aparece, perguntando para quem ela está olhando. Confusa, Sakura corre para a sala do conselho estudantil, mas Ayasaki não vai deixar isso passar tão facilmente. Ela insiste que Sakura lhe conte o que está acontecendo. E enquanto Sakura a observa, notando como seu tipo de corpo é tão semelhante ao de Ori, as inseguranças começam a surgir. Ela se convence de que Toru nunca se apaixonará por alguém como ela, e frustrada com seus próprios pensamentos, sai sem explicar nada. No entanto, ao se afastar, ela percebe que não importa o que sinta sobre si mesma, Ayasaki sempre esteve ao seu lado, nunca a julgando. Reunindo sua coragem, ela volta correndo e finalmente admite que gosta de alguém, mas não está confiante com sua aparência. Ver Sakura, geralmente tão calma e composta, corando e atrapalhada, faz Ayasaki não conseguir evitar sorrir e dizer a ela que ela realmente está fofa, fazendo Sakura se sentir um pouco melhor. Mais tarde, Ori e Miyamura encontram Toru e Shu. Enquanto Shu mantém Ori ocupado com perguntas de inglês, Toru aproveita a chance para se reconciliar com Miyamura. Mais tarde, enquanto Miyamura estuda, Ori menciona que Sota fez um amigo chamado Isumi, que também é o primeiro nome de Miyamura. Quando Miyamura pede para ela chamá-lo assim também, ela imediatamente o repreende por tornar as coisas estranhas. Na manhã seguinte, Sota pergunta a Kyosuke por quanto tempo ele pretende ficar, mas Kyosuke casualmente ignora a pergunta como se não importasse. Mais tarde, quando Yuriko faz a mesma pergunta, ele dramaticamente se pergunta se ainda há um lugar para ele nesta casa, agindo como se tivesse sido descartado pela própria família. Nesse momento, Ori chega em casa da escola com Miyamura, e no instante em que Kyosuke põe os olhos nele, nem o reconhece. Vendo como Miyamura já está suando só por estar ali, Kyosuke decide que a melhor solução é arrastá-lo para o banho com ele.
Apesar dos protestos de Miyamura, Kyosuke o empurra direto para o banho. E a próxima coisa que Ori ouve é seu pai gritando com toda a força, provavelmente convencido de que Miyamura faz parte da Yakuza por causa de suas tatuagens. Mais tarde, quando a noite chega, Miyamura percebe que já são mais de 8 horas da noite, e acha que é hora de ir para casa, mas a família insiste para que ele fique. De alguma forma, isso resulta em Miyamura e Kyosuke compartilhando um quarto por uma noite, e ao invés de simplesmente deixar o pobre rapaz dormir, Kyosuke decide interrogá-lo sobre sua filha. Quando Miyamura explica como Ori não julga as pessoas baseado na aparência, Kyosuke, se sentindo estranhamente tocado por essa revelação, simplesmente desmaia bem ali como se tivesse tido algum tipo de despertar espiritual. Na manhã seguinte, Miyamura acorda com Ori entrando no quarto vestindo roupas de ginástica, abrindo as cortinas sem um pingo de misericórdia. Logo, os dois se preparam e começam a ir para a escola juntos, completamente alheios ao fato de que alguns de seus colegas os veem saindo de casa ao mesmo tempo. Como era de se esperar, a fofoca se espalha rapidamente, e antes que percebam, estão sendo shippados mais do que pacotes da Amazon. Toru e Yuki estão profundamente irritados por terem que ouvir pessoas falando bobagens sobre seus melhores amigos, embora Yuki leve isso um pouco mais a sério do que o necessário. Enquanto isso, Ori se vê lidando com um grupo de caras que ela havia rejeitado anteriormente, enquanto Miyamura faz o possível para manter um perfil discreto e evitar a tensão desnecessária. No dia seguinte, Miyamura entra na sala de aula e é recebido por uma mar de rostos chocados, e quando ele para ao lado de Ori, ela não acredita no que vê, porque ele cortou o cabelo curto. Instantaneamente, as fãs do BTS na turma começam a babar por ele, como se ele fosse a coisa mais quente que elas já viram depois do V. Mas antes que elas fiquem muito ousadas, um olhar frio de Ori é o suficiente para lembrá-las que os chutes de Miyamura pertencem a ela. Enquanto isso, Shu, o rei das encenações desnecessárias, reage como se o mundo estivesse acabando. E quando ele está prestes a entregar um CD para Miyamura, Toru nota uma garota tirando furtivamente uma foto de Miyamura com seu celular. Mais tarde, quando Miyamura e Ori chegam em casa, ele recebe outra reação exagerada por causa do seu novo cabelo. Quando eles encontram Shindu, ele começa a chorar como se estivesse de luto pela morte do antigo Miyamura. Depois de enxugar suas lágrimas imaginárias, Shindu revela animadamente que recentemente ganhou um saco gigante de doces em um concurso e quer compartilhá-lo com eles. Enquanto eles experimentam os diferentes sabores, Miyamura descobre que Shindu absolutamente odeia os de sabor queijo. Então, naturalmente, ele faz ele comer um só pela zoeira. Enquanto Shindu se vira, chorando pelo gosto horrível, Ori experimenta um doce que tem gosto de argila literal e imediatamente se arrepende. Antes que ela possa reagir, Miyamura casualmente tira isso da boca dela e sai da sala para pegar um pouco de água para Shindu. No dia seguinte, Miyamura percebe uma garota olhando para ele com uma cara cheia de ressentimento, mas ele não tem ideia de quem ela seja. Enquanto isso, quando Ori e Yuki caminham pelo corredor, a mesma garota aparece de repente e exige confirmação sobre os rumores. Assim que ela obtém sua resposta, ela foge e começa a seguir Miyamura, como se fosse uma vilã de filme de terror. Quando Miyamura finalmente para e a confronta, ela pergunta diretamente a ele quando vai terminar com a Ori, ao que ele responde sem hesitação, nunca. É então que ela se apresenta como Sawada da turma 2A5, e jura dramaticamente voltar como se fosse uma vilã de anime planejando seu próximo movimento. Mais tarde, quando Miyamura conta a Ori sobre o estranho encontro, Sawada aparece novamente, agindo toda superior. No entanto, antes que ela possa ficar muito confiante, Ori rapidamente a lembra exatamente com quem ela está lidando, o que deixa Sawada completamente desconcertada. Acontece que ela não está realmente apaixonada por Miyamura, ela está apenas loucamente obcecada pelo Ori. Toru, que esteve escutando a conversa toda, imediatamente intervém apenas para aproveitar o caos. Ori, já exausta, implora a Miyamura para salvá-la do aperto implacável de Sawada, mas não importa o quanto ele tente, ela continua puxando o Ori de volta. Enquanto a batalha pelo afeto de Ori continua, Toru, achando toda a situação muito divertida, decide mandar uma mensagem para Yuki, dizendo para ela vir e testemunhar tudo pessoalmente. Sawada se recusa a soltar Ori até que o sino da aula toque, forçando Miyamura a arrastá-la fisicamente para a sala. Depois da escola, enquanto Miyamura sai sozinho, ele é mais uma vez surpreendido por Sawada, que apesar de tudo, ainda está determinado a encontrar Ori. Quando ela descobre que Ori foi para casa cedo, começa a seguir Miyamura como uma sombra. Eles fazem o mesmo caminho, entram no mesmo prédio, entram no mesmo elevador, e é quando ambos percebem que são realmente vizinhos de porta. Como se as coisas não pudessem ficar mais estranhas, Sawada de repente se lembra que deixou a chave no armário da escola. Então Miyamura a convida para entrar e oferece um pouco de bolo. Enquanto conversam, ela pergunta se ele recebe visitantes, e ele admite que até mesmo Ori não vem com frequência. Curiosa, ela pergunta se ele tem irmãos, e Miyamura diz que é filho único. Sawada, rindo de sua desgraça, menciona que achava que ele tinha uma irmãzinha por causa de como ele lidava bem com as coisas, o que faz Miyamura cair na risada. No entanto, o clima muda quando Sawada fica um pouco triste e menciona que costumava ter um irmão. Logo em seguida, ela muda de ideia, dizendo que estava apenas brincando.
Pouco depois, os pais dela ligam dizendo pra ela voltar pra casa, e antes de sair, Miyamura diz casualmente que ela é bem-vinda pra aparecer a qualquer momento. Mais tarde naquela noite, a mãe de Miyamura menciona que o irmão mais velho de Sawada faleceu em um acidente no ano passado, deixando-o pensativo enquanto adormece. No dia seguinte, Miyamura percebe que ela voltou a segui-lo novamente e tenta dispensá-la, mas quando alguns caras começam a provocá-la, ela imediatamente agarra-se a Miyamura para proteção. Sem dizer uma palavra, Miyamura lança um olhar frio para os garotos, assustando-os instantaneamente, e os dois decidem esperar por Ori juntos. Mais tarde naquela noite, enquanto Ori e Miyamura assistem a um filme na casa dela, eles se deparam com uma cena em que uma garota planeja matar o próprio pai. Sem hesitar, Ori se vira para Kyosuke e diz a ele que se identifica com o personagem, assustando-o tanto que ele imediatamente sai para comprar cigarros. Aproveitando o momento, Ori questiona por que Miyamura nunca toma uma atitude em relação a ela, sem perceber que ele não faz ideia de que ela está esperando que ele tome a iniciativa. Assim que ele se inclina para um beijo, Kyosuke entra pedindo troco, completamente arruinando o momento. Alguns dias depois, percebe sua mudança de humor. Querendo animá-lo, ela o puxa para a seção de revistas e começa a mostrar as que ele gosta, esperando levantar seu ânimo. No dia seguinte, Yuki pede a Toru para ajudá-la a levar o lixo para fora. Toru, sentindo-se mal pelo que aconteceu, corre para pegar uma toalha enquanto Yuki fica para trás e pede desculpa pela bagunça. Enquanto conversam, Sakura pergunta casualmente a Yuki se ela e Toru estão namorando. Yuki rapidamente acena. Toru retorna com uma jaqueta, oferecendo-a a Sakura para que ela possa cobrir a mancha. No início, Sakura fica confusa porque ele admite que não é o cara mais forte ou mais corajoso, mas estar com ela lhe dá o impulso para fazer coisas que de outra forma não faria, fazendo-o sentir-se menos um perdedor. Ao ouvir isso, Sakura reflete sobre sua própria situação e percebe que Ayasaki também lhe dá coragem. Algo parece estranho, mas decide não incomodá-la. No dia seguinte, ela pergunta por que ela e Toru não têm passado tanto tempo juntas, mas Yuki desconversa dizendo de brincadeira que Toru tem estado ocupada demais comendo biscoitos para ter tempo para ela. Ela disfarça seus sentimentos com um sorriso, mas Ori percebe que algo está incomodando-a. Ela percebe que Yuki tende a hesitar quando se trata de ir atrás das coisas que deseja, sempre esperando demais até que escapem de seu alcance. E mesmo que ela os aceite felizmente, ela depois os come na miséria, sabendo que nunca será tão voluptuosa quanto Sakura. Mais tarde, ela pede aleatoriamente a Miyamura para ensiná-la a fazer um bolo. Miyamura, um pouco confuso mas disposto a ajudar, dá a ela algumas instruções básicas. Uma semana depois, ela volta com uma fornada de cupcakes, mas infelizmente estão completamente queimados. Ela pede a Miyamura e Ori para não dizerem nada a Toru. Dias depois, todos descobrem que Miyamura está fora da cidade visitando seus parentes e não voltará por uma semana inteira. Naquela noite, Miyamura envia uma mensagem para Ori para avisá-la que chegou em segurança, mas logo percebe que a bateria do seu telefone está prestes a acabar. Infelizmente, ele deixou o carregador em casa, então não poderá entrar em contato com ela de jeito nenhum. Enquanto isso, Ori aguarda ansiosamente por suas mensagens. Ele sai correndo de casa para encontrá-la e os dois finalmente se encontram em frente ao elevador. Ori não hesita por um segundo e o puxa para um abraço apertado, dominada pelo alívio. Naquele momento, ela realmente entende como, no dia seguinte, o Miyamura detesta filmes de terror. As outras meninas imediatamente começam a dar conselhos sobre como ela pode usar isso para fazê-lo dar-lhe carinhos por trás. Então ela decide colocar suas sugestões à prova na próxima vez que ele vier assistir a um filme. No entanto, todos os conselhos acabam falhando espetacularmente, deixando Miyamura mais aterrorizado do que nunca. Sentindo-se envergonhada, Uri se joga na cama, lamentando suas tentativas fracassadas de conseguir alguma ação. Mas Miyamura a tranquiliza dizendo que se apaixonou por ela do jeito que ela é, fazendo-a perceber que nunca precisou se esforçar tanto. Enquanto assistem a chuva cair lá fora, Ori pede para ele passar a noite, e os dois acabam desbloqueando o conteúdo extra para download. Na manhã seguinte, Sota vê Miyamura ainda na casa e começa a chorar. Mas Miyamura simplesmente o abraça e o tranquiliza dizendo que, aconteça o que acontecer, ela não vai a lugar nenhum. Ori ouve a conversa deles no corredor e sorri, sabendo que deixou a pessoa certa entrar em seu espaço de segredos. Uma noite, Miyamura reflete sobre como sua vida mudou em comparação ao passado. Naquela época, ele era um aspirante a Itachi Uchiha, temendo os intervalos que apenas o lembravam de seu isolamento. Trabalhos em grupo eram tortura, forçando-o a interagir quando tudo o que ele queria era ficar no porão como um moderador do Discord. Cada dia escolar parecia miserável, não deixando boas memórias. Nos seus momentos mais baixos, ele até considerou acabar com tudo, mas olhando para onde está agora, ele é grato por ter persistido. Ele encontrou amigos de verdade, pessoas que realmente se importavam, e mais do que tudo, conheceu Ori, a única pessoa que o deixou fazer aquilo que sempre quis. Enquanto isso, Ayasaki reflete sobre Sengoku e o quanto ele costumava ser facilmente influenciável. Ele deixava as pessoas passarem por cima dele, rindo junto apenas para se encaixar, mas nunca se sentindo realmente como se pertencesse. Às vezes, a atenção o deixava feliz, mas na maioria das vezes, só o deixava ansioso. Mesmo assim, ele sempre se esforçava, especialmente por causa da Ayasaki, algo que ela realmente apreciava. Ela adorava tê-lo por perto, sabendo o quanto ele havia mudado desde que eles se conheceram.
Na escola, Ayasaki uma vez ouviu Sengoku rejeitar um comentário sobre ela ser fofa, chamando-a de mediana na melhor das hipóteses. Depois ele tentou mudar de assunto de forma desajeitada ao mostrar para ela o livro que estava lendo. Quando soube que ela também amava livros, trouxe-lhe outro no dia seguinte, até oferecendo-o a Sakura quando Ayasaki terminasse de ler. Alguns dias depois, compartilhou mais livros, revelando que sua família tinha uma biblioteca inteira. Intrigada, Ayasaki mencionou como isso era legal, levando Sengoku a convidá-la para uma visita. Durante sua visita, ela encontrou um livro antigo sobre o apocalipse e começou a folheá-lo. Quando Sengoku perguntou como ela passaria seu último dia se o mundo estivesse acabando, ela respondeu instantaneamente que comeria todas as sobremesas possíveis. Enquanto conversavam, ele de repente elogiou seus rabos de cavalo, fazendo-a se sentir inesperadamente aquecida por dentro. No dia seguinte, ela devolveu os livros, e suas discussões sobre o fim do mundo continuaram. Sengoku mencionou aleatoriamente que seu amigo Kamioka tinha uma queda por ela, mas Ayasaki não deu importância e perguntou se poderia visitar novamente. Mais tarde na biblioteca, Sengoku estava escolhendo livros para Ayasaki, quando ela de repente perguntou o que ele realmente faria se o mundo acabasse. Amanhã, sem pensar, ele disse que confessaria seus sentimentos a ela antes de virar pó. Seu rosto ficou vermelho, e Ayasaki, percebendo o que ele quis dizer, simplesmente sorriu e disse que também gostava dele. A partir daquele momento, o vínculo deles se aprofundou e, enquanto continuavam lendo juntos, acabaram se apaixonando. No presente, Urti está pintando as unhas dos pés de Miyamura e continua provocando-o como uma namorada irritante. Sabendo muito bem que ela iria retaliar, ele brincando coloca o pé na cabeça dela apenas para cair de joelhos e pedir desculpas imediatamente. Ori diz que está tudo bem, apontando como ele é agressivo com os meninos, mas tão gentil com ela. Ela diz para ele não se segurar, fazendo Miyamura questionar se ela secretamente gosta de ser jogada no chão como uma lutadora de WWE. O pensamento faz a mente de Ori girar, e antes que ela perceba, está corando com a ideia de Miyamura ser um gorila travesso. No dia seguinte, Miyamura entra na sala de aula agindo estranhamente alegre, deixando Toru e Shu desconfiados. Quando Sengoku chega para pegar emprestado o caderno de matemática dele, ele também percebe que algo está estranho. Acontece que Miyamura está tentando praticar ser extremamente gentil com os garotos para ganhar coragem e finalmente gritar com Ori. Mais tarde, quando ele e Ori estão sozinhos em uma sala de aula vazia, ele tenta agir de forma agressiva, mas assim que está prestes a conseguir, um grupo de garotas entra e imediatamente assume que ele está sendo abusivo. Enquanto isso, em outro lugar no corredor, Yuki tem uma conversa que a deixa com uma expressão inquieta. Mais tarde, enquanto Miyamura e Ori discutem boatos sobre sua violenta história de amor, eles percebem que Yuki parece distraída. Quando eles perguntam o que está errado, ela revela que alguém recentemente a convidou para sair, mas ela não tem ideia de como recusá-lo. Ela nem sabe muito sobre o cara, mas tem que admitir que ele é confiante. Sem querer magoar os sentimentos dele, Ori sugere que Yuki finja namorar Tohru por alguns dias para que o cara se afaste. Yuki hesita, preocupado que Tohru odeia a ideia, mas Miyamura liga para ele imediatamente. E para sua surpresa, Toru concorda em participar. Mais tarde, Yuki revela que o cara que a chamou para sair é Yanagi da turma 6. Toru sugere que ela encontre alguém mais bonito para o papel, mas Yuki o tranquiliza dizendo que ele é na verdade mais atraente do que Yanagia. Com isso, Toru pega sua mão e eles vão para fora encontrar Yanagia, enquanto Ori e Miyamura observam da varanda. Quando Yanagia finalmente aparece, ele se desculpa pelo atraso, explicando que seu professor precisou dele. No momento em que Ori e Miyamura o veem, ficam impressionados ao perceber que ele é ridiculamente atraente. Toru se sente inseguro, sabendo muito bem que está muito atrás de Yanagia. Mas, felizmente para ele, Yanagia assume que Yuki já está namorando Toru e sai sorrindo. Assim que ele sai, Ori corre até Yuki, exigindo saber por que ela rejeitou um homem tão bonito. Yuki simplesmente dá de ombros, dizendo que não está interessada em caras assim, embora na realidade ela esteja apenas escondendo seus sentimentos por Toru. Mais tarde, Ayasaki diz a Yuki que, embora Yanagia possa ser incrivelmente atraente, sua visão é tão ruim que ele é praticamente cego, frequentemente esbarrando nas paredes como um idiota. Curiosa, Yuki se aproxima de Yanagia e sugere que ele deve tê-la confundido com Ori, que é muito mais atraente. No entanto, Yanagia responde com confiança que ele não estava enganado e na verdade tem uma queda por ela há um tempo. No dia seguinte, Ori decide brincar com seu saco de pancadas favorito, também conhecido como seu namorado, então ela decide trançar o cabelo de Miyamura só para ver como ele reage. Claro, um monte de garotas se aproximam dele, elogiando seu novo visual. Agora, normalmente, Miyamura não prestaria muita atenção, mas no momento em que ele reconhece a existência delas, Ori imediatamente fica irritada e dá um tapa nele. Sem dar a ele uma razão, ela sai da sala de aula, deixando-o lá completamente perdido. No entanto, quando ela estava prestes a desaparecer de vista, Miyamura percebe Mizoki, um dos colegas deles, assistindo a tudo acontecer com uma expressão estranha no rosto. Sem querer piorar as coisas, ele rapidamente corre atrás de Ori para tentar acalmá-la, apenas para ela explodir em um acesso de raiva sobre como essas mesmas garotas que agora estão sendo legais com ele eram aquelas que o tratavam como um NPC antes de ele cortar o cabelo. Enquanto eles caminham e Oti continua desabafando, eles passam por Tanihara.
O mesmo cara que costumava ser um vilão que constantemente incomodava Miyamura, e até mesmo disse a Shindou para parar de ser amigo dele. Acontece que algumas coisas nunca mudam porque Tanihara e seu amigo imediatamente começam a escolher quem constantemente importunava Miyamura. E para piorar as coisas, eles até jogam alguns comentários maldosos no caminho da Ori. Infelizmente para ele é um idiota. E Ori, que já está no limite, desconta toda a sua frustração acumulada nele, destruindo-o completamente na hora. Depois disso, ela finalmente se sente satisfeita. Mais tarde naquele dia, Shindou vai comer algo em um restaurante quando, inesperadamente, encontra Tanihara, que agora parece ter acabado de sair de uma briga de rua, com o rosto todo machucado. Naturalmente, Shindou pergunta o que aconteceu, e Tanihara, ainda em estado de choque, explica que encontrou Miyamura, e do nada, a namorada maluca dele deu-lhe uma surra por mexer com ele. Quando Tanihara pergunta quem era aquela garota, Shindou diz que não era outra senão Ori, e o avisa para não tentar nada engraçado com Miyamura novamente, a menos que ele queira levar uma surra. Enquanto isso, Miyamura está na casa de Ori ajudando-a a lavar a louça quando ela de repente percebe que ele parece meio abatido, então pergunta o que houve e diz para ele se animar. Só de ter alguém que realmente se importa com ele já é o suficiente para fazer Miyamura se sentir melhor, e por um momento, ele esquece de tudo o mais. No dia seguinte, Ori está de volta, implorando para que Miyamura seja um pouco mais rude com ela, como foi da última vez, mas ele continua recusando. Nesse momento, Shindou aparece do nada, assustando Miyamura. Ele diz de brincadeira que não poderia ficar parado vendo uma garota tão bonita como Ori implorar por algo assim. E Ori, entrando na brincadeira, reclama que Miyamura não a ama mais, tornando a situação ainda mais engraçada. Shindou, levando a brincadeira adiante, tenta flertar com Ori só para provocar Miyamura, mas ela imediatamente o rejeita com a expressão mais fria e desinteressada de todas. Miyamura diz a Ori que eles deveriam ir, mas ela insiste que ele deve tomar a iniciativa. Cansado, Miyamura finalmente agarra a mão dela e a puxa agressivamente, repreendendo Shindou enquanto saem, deixando o pobre rapaz completamente confuso sobre o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Tanihara e sua equipe estão perambulando perto de uma loja de conveniência quando avistam Ori se aproximando, e no momento em que a veem, todos começam a entrar em pânico internamente. Um dos caras que não a conhecia antes tenta falar mal, mas seus próprios amigos o interrompem imediatamente. Tipo, numa tentativa desesperada de evitar outra surra, os caras começam a fingir que estão pegando lixo da rua, na esperança de que Ori não os veja como uma ameaça. Tanihara murmura que Ori é uma ameaça absoluta. Mas então, para seu horror, ele vê Miyamura casualmente dando um tapa nela e ela realmente gosta. Por outro lado, Tanihara ainda está tendo dificuldade para entender como Miyamura, o mesmo cara que ele costumava zoar naquela época, agora está de alguma forma conquistando garotas. Quando Miyamura e Ori chegam em casa, Sota anuncia que está saindo e Kyosuke lembra-o de voltar para o jantar. Aproveitando essa oportunidade, Miyamura pede a Kyosuke alguns conselhos sobre relacionamento, e por algum motivo, o homem decide que o melhor lugar para uma conversa sincera é no banheiro. Lá, Miyamura explica como Ori tem essa estranha obsessão por ser tratado mal. E Kyosuke sugere que é porque Miyamura é sempre muito gentil com ela. Como ela já viu o lado bom, agora quer ver o lado ruim. Então, basicamente, ela está criando essa energia de bad boy. No dia seguinte, Toru conta a Miyamura como ele foi ao karaokê com Shu, mas tudo o que o cara fez foi cantar músicas de P. Diddy, tornando a experiência estranha. Naquele momento, o colega deles, Mizochi, compra uma bebida na máquina de vendas, mas nem se dá o trabalho de dizer oi, fazendo Miyamura suspeitar que ele está evitando eles, porque ele tem um interesse em Ori. Mais tarde, Miyamura percebe que deixou seu telefone no laboratório de ciências, e quando ele volta para pegá-lo, ele encontra Mizoki, que o ajuda a procurá-lo. Depois de algum tempo, eles percebem que o telefone estava no bolso de trás de Miyamura o tempo todo, deixando Mizochi frustrado. Naquela noite, Tanihara tem um sonho bizarro onde ele e Miyamura estão presos em um pequeno quarto cercado por coelhos. E quando ele acorda, de repente quer o número de Miyamura. Depois de consegui-lo de um amigo, ele liga, mas Miyamura não atende, fazendo-o pensar que está sendo ignorado. No dia seguinte, ele visita a padaria da mãe de Miyamura, mas descobre que estão prestes a fechar, então decide voltar mais tarde. Antes de sair, ele menciona a ligação, e Miyamura revela que seu telefone estava quebrado, o que significa que ele não estava ignorando-o afinal. Vendo o sorriso gentil de Miyamura enquanto se despede, Tanihara começa a perceber que talvez o cara não seja tão chato quanto sempre pensou. Um dia, o tempo começa a esfriar à medida que os dias passam, e Ori decide começar a usar um cachecol para se manter aquecido. Naquele momento, eles encontram Tanihara, que casualmente diz oi, e por algum motivo, Ori começa a brigar com ele, porque ela está apenas chateada que Tanihara tem estado um pouco amigável demais com Miyamura ultimamente. Tanihara rapidamente assegura a ela que ele e Miyamura não são tão próximos quanto ela imagina, e diz que ela deveria ficar de olho em Shindo, já que esse homem praticamente passa metade das noites na casa de Miyamura. Bem na hora, Shindo aparece do nada, orgulhosamente se gabando de todas as vezes que Miyamura dormiu na casa dele, como se fossem um casal. Sentindo que as coisas estão prestes a ficar violentas, Tanihara rapidamente puxa Shindo antes que Ori lhe dê um motivo para solicitar seguro.
Uma vez que eles se foram, Ori começa a pensar demais, de repente preocupada que algum cara aleatório possa roubar Miyamura dela. E diz a ele que, se ele algum dia decidir se apaixonar por outra pessoa, que seja por uma garota e não por um cara. No dia seguinte na escola, Miyamura se aproxima dos meninos e diz para eles manterem distância dele ou Ori vai assombrar seus sonhos. Uma noite, Yuki está fazendo compras com sua irmãzinha quando, inesperadamente, encontra Yanagida, que finalmente decidiu usar óculos. Curioso, ele pergunta o que ela está fazendo e Yuki explica que está pegando alguns materiais de arte para sua irmã. Um momento depois, sua irmã aparece e Yuki a apresenta a Yanagida. Ela imediatamente pergunta se os dois estão namorando, mas fica decepcionada ao saber que Yuki dispensou um rapaz tão bonito. Envergonhada, Yuki pede desculpas pela franqueza de sua irmã, mas Yanagida não parece se importar. Na verdade, ele fica feliz de vê-la fora da escola pela primeira vez. No entanto, não querendo criar qualquer drama desnecessário com Toru, ele rapidamente se desculpa. No entanto, Yuki fica triste ao saber que seu relacionamento com Toru não passava de uma mentira. Mais tarde, ela se encontra com Ayasaki e conta a ela que Sakura perguntou se ela e Toru estavam realmente namorando, e Yuki não conseguiu contar a verdade. Ela quer que Ayasaki conte a verdade, mas Ayasaki se recusa porque sabe que Yuki quer ficar com Toru. Relembrando a conversa com Sakura, Yuki se lembra de como seus lábios tremeram enquanto hesitava em responder, o que só a fez querer se abrir ainda mais. Depois que Ayasaki sai, Yuki se afoga em seu próprio desespero, sabendo que Toru só a vê como amiga. Ela se lembra da primeira vez que ele segurou sua mão, embora fosse tudo parte de um ato falso, e lembra como egoístamente pediu para ele continuar fingindo por mais um tempo. No fundo, ela esperava que, se continuassem fingindo, Toru eventualmente desenvolvesse sentimentos reais por ela. Mas agora percebe como esse pensamento era errado. Alguns dias depois, Ori e os outros percebem que Yuki não tem vindo à escola. Enquanto Miyamura assume que ela está apenas doente, Ori não está convencido, pois Yuki não respondeu a nenhuma de suas mensagens. Enquanto isso, em casa, a irmãzinha de Yuki continua insistindo para que ela volte para a escola, mas Yuki apenas permanece em silêncio. Vendo-a assim, sua irmã lembra de como ela sempre se segura em vez de pedir as coisas que quer e diz que ela deveria começar a falar o que pensa. Para aliviar o clima, ela também diz a Yuki para continuar assando cookies e cupcakes porque o último lote que ela fez estava surpreendentemente bom. Depois de pensar bem nas coisas, Yuki finalmente decide ligar o telefone e é imediatamente bombardeada com um número ridículo de mensagens de seus amigos. Enquanto ela as percorre, ela se depara com uma mensagem de Toru. Nele, ele menciona casualmente que Sakura confessou para ele. No segundo em que ela lê isso, seu mundo inteiro para. Apesar da sensação angustiante em seu peito, ela se diz para seguir em frente e decide voltar à escola no dia seguinte. Ela age normalmente perto de Ori, fingindo que nada está errado, mas Toru não está convencido. Sentindo que algo está acontecendo, ele a chama para uma conversa particular no telhado da escola. Yuki assume que este é o momento em que ele finalmente dirá a ela que eles não precisam mais manter o relacionamento falso. Mas, em vez disso, ele menciona a confissão de Sakura. Ele revela que Sakura na verdade disse para ele não responder imediatamente porque ela ainda acredita que ele está namorando Yuki. Frustrada, Yuki pergunta por que ele não esclareceu o mal-entendido, ao que Toru responde que ele não achou que realmente importasse. Sentindo-se ousada, ela então pergunta se ele já teria considerado namorá-la se não estivessem fingindo. Toru, pego de surpresa, admite desajeitadamente que acha que ela está fora de seu alcance. Tentando mudar de assunto, Toru pergunta por que ela não tem feito biscoitos ultimamente. Mas a mente de Yuki está muito ocupada com outros pensamentos. Ela reflete sobre como Sakura lentamente reuniu coragem para confessar a ele depois de fazer biscoitos, enquanto ela, por outro lado, apenas fugia de seus verdadeiros sentimentos. A ideia de Toru estar com Sakura faz seu coração doer, mas o que mais a assusta é a ideia de que ele talvez nunca entenda o quanto ela realmente gosta dele. Conforme a conversa avança, Toru menciona como é o dia mais frio do ano e que ele espera por neve, e o que lembra que neve também significa que eles terão que lidar com a dor de cavar depois, mas Toru continua defendendo apaixonadamente seu amor pela neve. Ver ele ficar tão agitado por algo tão simples, na verdade, faz Yuki se sentir aquecida por dentro, e por um breve momento, ela esquece sua tristeza. Enquanto isso, Sengoku começa a suspeitar que Sakura tem um namorado, já que ela tem estado de tão bom humor ultimamente. Ayasaki diz a ele que na verdade é o contrário, antes de sair sem mais explicações. Mais tarde, enquanto Sengoku está limpando a sala do conselho estudantil, Sakura entra com um sorriso radiante, parecendo visivelmente mais animada que o habitual. Ela se aproxima da janela, olhando para fora, e de repente percebe Yuki entregando uma bebida para Toru. Por um segundo, ela fica completamente no mundo da lua, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Sakura vira nos calcanhares e começa a sair em silêncio, mas Sengoku, percebendo sua mudança de humor, a impede e pergunta o que está acontecendo. Ela confessa que foi rejeitada antes mesmo de ter a chance de convidar adequadamente seu crush para sair. Sengoku, surpreso, não sabe o que dizer a princípio, mas enquanto tenta oferecer algumas palavras de encorajamento, Sakura, incapaz de se segurar mais, finalmente desaba, deixando sair toda a emoção que estava segurando.
Um dia, Hiro percebe que a maioria deles são apenas crianças, mas Toru surpreende a todos ao revelar que Shu na verdade tem um irmão mais novo. Alguns dias antes, Shu havia convidado Toru para sua casa, e Toru ficou sem palavras quando descobriu que Shu tinha uma irmã mais nova. Além disso, ele estava super calmo na frente dela, ao contrário do seu comportamento usual de palhaço. Enquanto discutem isso, Shu entra na sala animado e pergunta se eles querem comer hambúrguer com batata frita depois da escola, apenas para ser imediatamente repreendido pelas meninas por seu entusiasmo imprudente de sempre. Mais tarde, todos se encontram com Yanagi, e Yori observa que ele sempre fala de forma super formal com todos, exceto com Yuki. Outro dia, Ayasaka estava importunando Yanagi para se despedir dela, mas ele parecia visivelmente desconfortável. No entanto, quando Yuki passou, ele casualmente disse que haveria mais tarde. Vendo isso, Shu sugere que Yanagi comece a chamar todos pelos primeiros nomes para quebrar seu hábito excessivamente rígido. Yanagi hesita, pois nunca chamou seus amigos de maneira tão informal antes, e quando Shu continua insistindo, Toru decide dar um empurrãozinho nele para fazê-lo entender. Yanagi reconhece que a maneira como ele fala faz com que ele se sinta distante do grupo, e mesmo que seja difícil para ele, ele realmente quer estar mais próximo deles. Nesse momento, Sengoku entra, casualmente chamando-os de um grupo estranho. Então Miyamura e Toru aproveitam a oportunidade para apontar como Sengoku age de maneira muito relaxada perto deles, apesar de conhecê-los há pouco tempo. Enquanto os garotos continuam a brincar, Ori decide deixá-los com suas bobagens. Observando-os brincarem, Yanagi finalmente reúne coragem para chamar Toru pelo primeiro nome. Shu imediatamente exige o mesmo tratamento, mas Yanagi insiste em fazer as coisas uma etapa de cada vez. Depois, Yanagi e Miyamura entram em uma discussão boba e recorrem a Sakura para uma opinião. Ela rapidamente percebe que eles estão discutindo sobre quem é mais alto e apenas diz para ambos pedirem desculpas um ao outro. Yanagi imediatamente pede desculpas, o que de alguma forma irrita Miyamura, porque ele queria se desculpar primeiro. Eles começam a discutir de novo, e Sakura acha suas travessuras infantis estranhamente divertidas. No dia seguinte, Miyamura pergunta a Sawada o que ela acha de Sengoku e Toru, e ela responde casualmente que eles parecem normais. Miyamura então explica que ele está tentando ajudá-la a se sentir mais à vontade com os caras, então ele, Sengoku e Toru começam a suborná-la com lanches, transformando isso em uma competição para ver com quem ela se aproxima primeiro. Nesse momento, Ori e Shu chegam, com Shu sendo seu habitual eu barulhento, causando imediatamente pânico em Sawada. Shu pede a Miyamura para falar bem dele, mas mesmo depois que Miyamura a tranquiliza, Sawada ainda se recusa a reconhecer a existência de Shu. Mais tarde, Shu começa a reclamar que sua garganta está doendo, mas desconsidera como se não fosse nada demais. Oi verifica como ele está e percebe que ele está com febre, imediatamente o forçando a ir para casa. Ao sair, ele esbarra em Sawada, que está com dificuldade para carregar uma caixa pesada de equipamento de ciência. Sem dizer muito, ele pega a caixa e a deixa no laboratório de ciências antes de ir embora. Sawada, confusa, tenta agradecê-lo, mas Shu não fica por perto, preocupado que ela possa pegar seu resfriado. Agora, Sawada está convencida de que ele está bravo com ela. No dia seguinte, Shu está de volta à escola se sentindo bem, mas ele não sabe que Sawada está espionando ele por trás de uma porta. Sakura a alcança e pergunta o que ela está fazendo, e Sawada admite que acha que Shu está bravo com ela. Sakura, no entanto, aponta que nunca viu Shu chateado com ninguém, e assegura a ela que está exagerando. Nesse momento, Shu sai da sala e, como de costume, começa a conversar em voz alta ao ver Sawada. Ela imediatamente entra em pânico e o chama de irritante, antes de sair correndo novamente. Enquanto Shu se pergunta em voz alta por que ela sempre foge, Sakura percebe Sawada espiando-o por trás de uma parede, prova clara de que ela está lentamente começando a gostar dele. Enquanto isso, a irmã mais nova de Shu, Moto, estava esperando se matricular na East High, mas descobre que suas notas não são boas o suficiente. Quando sua professora diz para ela tentar uma escola diferente, ela fica muito chateada e se tranca em seu quarto. Quando Shu chega em casa, ela se recusa a sair ou até mesmo a jantar. Eventualmente, ela conta a ele o que aconteceu, e Shu, de maneira bastante calma, diz a ela que notas ruins não são desculpa para se privar de alimento. Ele pergunta para qual escola ela se inscreveu, mas Moto hesita, preocupada que ele apenas ria dela. Depois de alguma insistência, ela finalmente admite que queria entrar na East High, mas não tem notas suficientes para isso. Quando Shu pergunta se as notas dela são realmente tão ruins, Moto imediatamente tenta socá-lo de frustração. Ele pega o punho dela e aponta que os livros dela estão praticamente caindo aos pedaços de tanto que ela estuda, então ela está claramente se esforçando muito. Ele diz que sabe o quanto ela se dedica e pergunta brincando qual professor destruiu os sonhos dela para que ele possa ensiná-los uma lição. Moto finalmente desabafa, admitindo que não importa o quanto estude, suas notas não melhoram, e ver todos os seus amigos facilmente se qualificarem para as melhores escolas a faz sentir-se deixada para trás. Após desabafar, ela finalmente se acalma, e Shu a leva para a mesa de jantar. No dia seguinte, Shu pede um favor a Ori e envia Moto para a casa dela para que ela possa ajudá-la a estudar. Ori reflete sobre como Shu agiu de maneira diferente ao falar sobre sua irmã, percebendo que, apesar de seu comportamento geralmente palhaço, ele é na verdade um irmão mais velho responsável. Mais tarde, Ori traz um chocolate quente para Moto e comenta o quanto ela se parece com Shu.
Moto ri, dizendo que não apenas eles se parecem, mas também compartilham a mesma personalidade sombria e reservada. Rory fica surpreso, porque na escola, Shu é apenas barulhento e irritante. Enquanto isso, Souta pergunta a Miyamura quem é a garota de cabelo verde, e Miyamura explica que ela é a irmã de Shu. Para fazê-la sentir-se bem-vinda, eles assam cupcakes de banana para ela. Conforme Moto se sente mais à vontade perto de Rory, ela menciona como todos na sua turma têm celulares, mas ela só usa o dela para enviar mensagens para Shu. Rory pergunta se eles são próximos, e Moto admite que Shu a manda mensagens constantemente, mesmo quando estão na mesma casa. Enquanto isso, Shu escolhe um amuleto da sorte para Moto, na esperança de aumentar sua confiança antes dos exames. Conforme o Natal se aproxima, Kyosuke pede a Rory para convidar Miyamura para o feriado. Mas quando ela menciona isso, Miyamura diz que estará muito ocupado trabalhando na padaria da família e provavelmente não vai conseguir vir. Rory não quer pressioná-lo, então diz que está tudo bem, mas Kyosuke e Souta não querem saber disso e continuam insistindo para que ele venha até que ele fique tão sobrecarregado que simplesmente foge para escapar deles. Enquanto isso, Toru está fora com Shu e Sengoku quando ele começa a divagar sobre sua paixão por Rory. E no meio de sua conversa incessante, ele deixa escapar acidentalmente que ele e Yuki não estão realmente namorando. Sengoku fica imediatamente bravo porque Sakura chorou na frente dele sobre isso. Mas antes que ele possa ficar muito agitado, Toru admite que realmente gosta de Yuki, o que faz com que Sengoku diga que, desde que ambos estejam bem em permanecer virgens incorrigíveis, ele deve simplesmente seguir com isso. No dia seguinte, Yuki pergunta aleatoriamente a Toru se ela pode ir jogar, e ele concorda após agir como um idiota. Yuki, confuso, mas interessado, aparece na casa dele. Mas uma vez dentro, Toru começa a agir de forma suspeita e diz para ela ficar quieta, fazendo-a pensar que ele está tentando evitar os pais. Para deixar as coisas ainda mais estranhas, ele tranca a porta e tira a gravata, o que faz a Yuki surtar porque ela acha que ele está tentando tirar sua virgindade. Notando que ela está desconfortável, Toru suspira e destranca a porta, dizendo para ela relaxar porque ele não vai fazer nada estranho. Yuki ainda está nervosa e diz que se sente segura ao lado dele, o que faz os dois ficarem vermelhos. Bem naquele momento, a mãe de Toru entra, mas ele tenta desesperadamente manter a porta fechada para impedir que ela veja Yuki. Ela se recusa a ceder, então Yuki, sem jeito, oferece-se para sair, mas Toru diz com firmeza para ela ficar. Quando a mulher finalmente entra, ela cumprimenta Yuki com alegria e depois sai para pegar lanches para eles, apenas para Toru revelar casualmente que ela não é a mãe dele. É a governanta deles, Yashiro, que sempre o bombardeia com perguntas irritantes sobre Yuki, e é por isso que ele estava tentando evitá-la. Antes que ele possa respirar, Yashiro volta para perguntar se eles querem bolo gelado ou cheesecake. E quando Yuki escolhe cheesecake, ela dá a Toru um olhar significativo e o avisa para não tentar nada engraçado. Toru não liga, dizendo que nem tocaria em Yuki enquanto ela estiver aqui, o que faz Yuki se perguntar se ele realmente o faria se estivessem sozinhos. Depois de se acalmarem, eles jogam videogame até que Yashiro volte com um pouco de bolo e chá, e imediatamente percebem que ela comprou na padaria do Miyamura. Enquanto isso, Sengoku, que tem sido pressionado por Ayasaki para visitá-la no Natal, se recusa a ir. E quando ela começa a chorar dramaticamente por causa disso, Rory e Toru o repreendem. Quando perguntam por que ele não vai, ele admite de forma desajeitada que o quarto dela está cheio de insetos mortos emoldurados e ele tem medo deles. Depois, Yuriko pede ao Rory sua folha de notas e fica orgulhosa ao ver que Rory tirou na maioria das vezes notas A's. Ela também aponta que da próxima vez que receber suas notas, estará se formando, o que faz o Rory perceber como o tempo passou rápido e a deixa pensando sobre o futuro. Na véspera de Natal, Yanagiba encontra a irmã de Yuki, e quando ela percebe que ele não está usando óculos, ele explica que trocou por lentes de contato, o que faz ela considerar pegar algumas também. Yanagiba se oferece para ajudá-la a escolher algumas, então eles saem juntos. Em outro lugar, Tanihara está discutindo com seu irmão, Toru está saindo com Yuki, e Shu está ajudando Moto a estudar para seus exames de admissão. Sengoku ainda se recusa a visitar a casa de Ayasaki, enquanto Sakura tenta mudar sua opinião. Shindo está se sentindo para baixo porque Chika vai se formar um ano antes dele, mas Chika o tranquiliza dizendo que ele vai esperar. Na casa de Ori, sua família está chateada porque Miyamura não pôde comparecer, mas ficam felizes quando ele aparece mais tarde para entregar o bolo deles. No momento em que ele chega, todos o instam a ficar e comer com eles. E mesmo que Miyamura insista que realmente tem que ir, eles continuam pressionando até que Ori tenha que levá-lo fisicamente para fora. Ao saírem, Ori, ainda perdida em pensamentos sobre a formatura, de repente diz que sente que ainda não sabe o suficiente sobre Miyamura, apesar de querer, o que a lembra de quando ele uma vez disse a mesma coisa sobre ela. Ela então admite que quer continuar namorando com ele mesmo após a formatura, e antes que ela possa dizer mais alguma coisa, Miyamura simplesmente faz uma proposta de casamento para ela. Ori fica tão atordoada que Miyamura, percebendo o que acabou de fazer, entra em pânico e tenta fugir, mas ela o impede e promete fazê-lo feliz pelo resto de suas vidas. Eles compartilham um momento doce, mas é interrompido quando Miyamura recebe uma ligação de sua mãe e tem que voltar correndo para a padaria, deixando Ori parada do lado de fora no frio congelante, ainda processando o que acabou de acontecer. À medida que a formatura se aproxima, Yuki e Yuri falam sobre a próxima cerimônia. Yuri percebe que Yuki está guardando todas as suas coisas no armário em vez de levá-las para casa.
Enquanto ela ajuda a limpar, Toru brinca que Ori está agindo como a mãe de Yuki, mas percebe que ele e os outros também têm coisas demais, então joga uma bagunça deles em Ori. Nesse momento, Shu entra e Ori fica surpreso ao vê-lo de mãos vazias, apenas para descobrir que ele tem levado suas coisas para casa pouco a pouco. No entanto, ele os lembra que emprestou um monte de DVDs para Miyamura e Yuki, que se esqueceram completamente de devolver. Como Ori não tem suas próprias coisas para carregar, eles decidem fazer com que ela carregue suas coisas extras, deixando-a totalmente frustrada. Na sala do conselho estudantil, Sakura nota Ayasaki folheando uma revista de viagem sobre um zoológico. Yanagi e Sengoku entram e Ayasaki pergunta animadamente se eles gostariam de visitar o zoológico juntos. Sengoku percebe que o zoológico está longe, o que significa que seria necessário uma viagem de noite, um carro e um hotel. A ideia anima Ayasaki, mas quando Yanagi pergunta por que ela está tão insistente, ela desvia da pergunta e tenta escapar. Antes que ela consiga, Sakura a agarra e faz cócegas até que ela confessa que tem medo de que, uma vez que se formem, todos sigam caminhos diferentes e se esqueçam dela. Sakura a tranquiliza dizendo que elas ainda serão amigas, não importa o que aconteça. E para animá-la, Yanagi promete levá-las para uma viagem assim que ele conseguir sua carteira de motorista. Enquanto isso, Ori está tão exausta de todo o trabalho na escola que acaba cochilando debaixo do futon. Quando chama por Miyamura em seu sono, ele corre até ela e deixa que ela descanse a cabeça em seu colo. Ele percebe que ela franze a testa enquanto dorme e brinca que ela vai ficar com rugas. Observando-a dormir tão pacificamente, ele se vê desejando momentos como este mesmo depois que se formarem. Então, ele começa a imaginar como seria sua vida se nunca tivesse conhecido Ori. Sua mente vagueia para uma realidade alternativa onde nenhum deles se tornou amigo, e ele continua sendo o solitário que costumava ser. Assim que ele se perde nesse pensamento, Uri acorda, então ele compartilha seus sentimentos com ela. Ela acredita que tudo aconteceu exatamente como deveria, chamando isso de destino. Sentada no colo dele, Miyamura reflete sobre todos os bons momentos e os amigos que fez por causa de Ori. No dia da formatura, Sengoku faz um discurso como presidente do conselho estudantil. Mas no meio disso, Miyamura espirra tão alto que todo o salão cai na gargalhada, deixando Sengoku completamente desnorteado. Furioso por seu discurso ter sido arruinado, Sengoku persegue Miyamura até ele fugir para o terraço. Lá, ele mentalmente se despede de seu eu passado, o solitário que nunca fez amigos. Quando a cerimônia termina, Sawada chora por não ver mais Ori na escola, e Sakura e Toru têm uma despedida desajeitada, mas sincera. Yuki ouve as palavras de Sakura e fica triste por ela partir sem confessar seus sentimentos. Mais tarde, Yanagi convida Yuki para a viagem, e do lado de fora, Kiyosuke aparece para parabenizar Miyamura, fazendo todos pensarem que ele é o pai dele, o que faz Ori surtar. Enquanto isso, Shu e Moto saem juntos, e Miyamura vai para casa com Ori, segurando sua mão, percebendo o quanto antes ele tinha medo de se aproximar das pessoas, apenas para agora estar profundamente apaixonado por ela.